Olá! Por milhares de anos, a Terra tem sido palco de guerras humanas, deixando um rastro de sangue. As duas guerras mundiais que ocorreram no século XX foram especialmente sangrentas. No entanto, a maior guerra de todas ainda está por vir. Não será uma guerra entre nações lutando por motivos egoístas, mas sim a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. De acordo com o que está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, que diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como essa guerra começará? Um inimigo invadirá uma terra preciosa para Deus e o soberano Senhor Jeová usará seu grande poder para trazer uma destruição nunca antes vista. Essa situação levanta algumas perguntas importantes. Quem é esse inimigo? Que terra ele invadirá? Quando? Por quê? E como ele fará isso? Para entender tudo isso, devemos partir da profecia registrada em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Para que haja uma melhor compreensão, vamos ouvir alguns dos versículos mais importantes do capítulo 38. Ezequiel começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Prepara-te e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como a nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigos, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disso no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante de minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros
desabarão por terra. Os 3 últimos versículos do capítulo 38 finaliza como que anunciando algo muito grande e completamente fora de nosso controle. Versículos 21 a 23. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Como vimos, o capítulo 38 do livro de Ezequiel é uma profecia sobre a intervenção de Deus a favor de Israel. No início da profecia, somos apresentados a Gog, líder de uma coalizão de nações que se unirão para invadir Israel. A invasão ocorrerá quando Israel estiver em paz, possivelmente no início da primeira metade dos 7 anos da tribulação. A profecia é dividida em 2 partes. A invasão liderada por Gog e a sua derrota, que será causada por Deus. A profecia mostra como Deus usará as nações para exibir sua santidade e seu poder. Deus fala sobre Gog e Magog, 2 nações inimigas de Israel, que sempre apareceram nos contextos de grandes guerras, assim como em Apocalipse 18, no versículo 7. Ezequiel destaca que a invasão ocorrerá quando Israel estiver vivendo em segurança e quando seu povo estiver reunido entre muitos povos. Eles avançam fervorosamente contra o povo de Deus na ocasião. Alguns especialistas dizem que, provavelmente, a profecia teria se cumprido na investida de Antíoco Epifânio contra Jerusalém, por volta do século II a.C. O que precisamos ter em mente, sobretudo, é a soberania de Deus. A profecia é vista como uma referência à batalha final entre o bem e o mal, e é frequentemente interpretada como uma referência ao Armagedon. E se tentássemos relacionar o capítulo 38 aos dias atuais, ou melhor, ao que está acontecendo ultimamente no Oriente Médio? Vamos ver. A guerra entre Israel e o Hamas começou em outubro de 2023, quando o grupo extremista islâmico disparou uma chuva de foguetes lançados da faixa de Gaza sobre o país judaico. A ofensiva contou ainda com os avanços de tropas por terra e pelo mar. Desde então, a escalada dos conflitos entre israelenses e palestinos tem sido intensa, deixando um rastro de mortes e feridos nos 2 lados. Temos observado várias interpretações religiosas para a guerra entre Israel e Hamas que têm sido divulgadas nas redes sociais, algumas, inclusive, associando os atentados do Hamas e os ataques de Israel a Gaza a profecias apocalípticas. Entre os posts e vídeos que mais viralizaram, por exemplo, estão aqueles que mencionam o profeta Ezequiel, argumentando que o livro do Antigo Testamento, de alguma forma, teria previsto o conflito. Como vimos, a profecia mais mencionada está no capítulo 38 do livro de Ezequiel, provavelmente escrita no século VI a.C. Embora a profecia de Ezequiel não faça menção direta ao Hamas, ela retrata uma invasão liderada por Gog contra Israel, que será derrotada por Deus. A profecia é vista como uma referência à batalha final entre o bem e o mal, e é frequentemente interpretada como um acontecimento prévio e próximo ao Apocalipse de João. No entanto, é importante lembrar que as profecias bíblicas muitas vezes soam como se funcionassem para expectativas futuras. Segundo o teólogo e historiador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Gerson Leite de Moraes, em uma entrevista, as profecias não morrem, elas ficam existindo no tempo. Cumpriram uma função em um presente imediato, mas devido à sua estrutura, podem ganhar um novo significado, requentadas e trazidas novamente para qualquer outro momento da história.
Vejamos agora partes importantes do capítulo 39, para depois, de acordo com as fontes pesquisadas, fazer uma análise breve a respeito, ok? Ezequiel começa dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E continua: Farei você gritar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras. E eles saberão que eu sou o Senhor. Já os versículos 21 a 24 falam sobre o castigo de Deus sobre Israel, onde está escrito: Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Tentando explicar esse trecho, podemos dizer que, em relação à exibição da glória de Deus entre as nações, como diz no versículo 21, Deus afirma que mostrará a sua glória entre as nações. Isso pode ser interpretado como a demonstração do seu poder e autoridade, de modo que as outras nações reconheçam a divindade do Deus de Israel. No versículo 22, sobre o reconhecimento da soberania de Deus por Israel, o Todo-Poderoso declara que, a partir desse momento, a nação de Israel reconhecerá que Ele é o Senhor, o seu Deus. Isso implica um reconhecimento renovado da relação especial entre Deus e o povo de Israel. Sobre as consequências do exílio de Israel, nos versículos 23 e 24, Deus explica que as nações e o próprio povo de Israel entenderão as razões do exílio. O exílio é atribuído à iniquidade e infidelidade do povo de Israel. Deus, em sua justiça, escondeu seu rosto deles, permitindo que caíssem nas mãos de seus inimigos como resultado de suas transgressões. Será que o povo de Israel está passando por isso? De acordo com a história, Israel já enfrentou diversas guerras e conflitos. Entre os mais significativos, podemos apontar, primeiro, as guerras judaico-romanas nos séculos I e II, resumidas na Grande Revolta Judaica entre 66 e 73 d.C., e na Revolta de Bar Kokhba entre 132 e 136 d.C. Foram conflitos significativos contra o Império Romano. A derrota pelas mãos dos romanos levou à dispersão dos judeus. Em segundo lugar, podemos também citar a diáspora e o período medieval. Durante a diáspora, que começou após as guerras romano-judaicas, os judeus enfrentaram discriminação e perseguições em várias partes do mundo. Isso incluiu expulsões de diferentes países europeus durante a Idade Média. Depois vieram as Cruzadas, que perduraram entre 1096 e 1291, período no qual milhares de pessoas perderam a vida, ou por irem contra os dogmas católicos, ou por serem judeus. Estes, então, eram alvos constantes de perseguições por parte dos cruzados. Também durante a Inquisição Espanhola, que aconteceu entre 1478 e 1834, muitos judeus enfrentaram perseguições e foram forçados a se converter ao cristianismo, ou foram expulsos da Espanha. Na virada do século XIX para o XX, a Rússia virou palco de ataques violentos contra os judeus, num episódio que ficou conhecido como
Pogrom. Alega-se que estes ataques eram promovidos pelo próprio governo russo contra comunidades judaicas, tanto na Rússia quanto em outros lugares da Europa Ocidental naquela época. O Holocausto, que muita gente, infelizmente, ainda diz não ter existido, durou enquanto ocorreu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1939 e 1945 em nossa era. Foi um período árduo e violento contra os judeus, especialmente aqueles que passaram a ser perseguidos pelo nazismo. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. Esse número representa uma tragédia sem precedentes na história, em que os nazistas, liderados por Adolf Hitler, implementaram uma política de genocídio, visando aniquilar os judeus europeus, além de outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, como ciganos, comunistas, pessoas com deficiência e homossexuais. O Holocausto é um dos episódios mais sombrios e trágicos do século XX. Com certeza. A independência de Israel em 1948 deu origem a uma guerra contra os países árabes vizinhos até 1949. Bom, uma guerra que, sabe-se muito bem, nunca acabou, pois a partir de então conflitos entre palestinos, árabes e israelitas nunca cessaram. Nunca cessaram, na verdade. Tanto é que em anos alternados, 1950, 1960, 70 e 80, as guerras árabe-israelenses eram constantes, sendo que as que tiveram mais destaques foram a Guerra dos Sinais, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 67, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Os israelitas também sobreviveram a 2 importantes intifadas. As intifadas foram 2 revoltas populares palestinas contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Ambas as revoltas foram marcadas por confrontos violentos entre palestinos e israelenses, com um saldo considerável de mortes em ambos os lados. A primeira intifada, ocorrida entre 1987 e 1993, foi motivada pela insatisfação palestina com a ocupação da Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental pelas tropas israelenses. A segunda intifada foi desencadeada pela visita do então líder da oposição israelense, Ariel Sharon, à esplanada das mesquitas em Jerusalém, que foi vista pelos palestinos como uma provocação. A segunda intifada também foi marcada por uma série de atentados suicidas palestinos e pela resposta israelense, que incluiu a construção do Muro da Cisjordânia e a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza. A questão, como hoje se sabe, não foi resolvida e desde então tem sido mais um ponto de tensão no Oriente Médio. Os últimos versículos do capítulo 39 dizem que Deus irá perdoar a nação de Israel. Dizem o seguinte: por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel. E serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado de entre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Agora, uma pergunta. Podemos considerar essas guerras religiosas como prenúncios para o fim dos tempos? Esta, sem dúvida, é uma questão que gera não só polêmicas,
como também discordâncias que nunca chegarão a um consenso. Isso porque diferentes religiões tratam de forma diferente essa questão. E mais, a ciência também não concorda com nada que seja apenas teórico, mas tenta, de todas as formas, compreender e trazer à razão o que um dia foi teorizado. O fato de, desta vez, o ataque ter partido de um grupo terrorista elimina em grande parte a motivação religiosa para esta guerra. Segundo alguns especialistas em confrontos no Oriente Médio, esta guerra tem muito mais teor político do que religioso ou territorial. Os motivos apontados por Ezequiel são meramente religiosos, uma vez que Deus estaria mostrando ao povo de Israel seu poder e que ele é o único e poderoso Deus. Além da guerra que hoje ocorre mais uma vez envolvendo países do Oriente Médio, o mundo também vivencia uma outra guerra de grandes proporções e que tem se prolongado muito mais do que se imaginava, que é entre a Rússia e a Ucrânia. Esta também não é uma guerra religiosa e não foi prevista pelos profetas bíblicos, mas sim, ela pode se tornar uma vertente perigosa e gerar novos conflitos, como também ser ampliada caso os Estados Unidos venham interferir diretamente. E a coisa só piora quando pensamos que esta guerra entre judeus e palestinos pode também ganhar mais terras e se expandir. Desta forma, conectando os fatos ao que está escrito na Bíblia, qualquer profecia se torna assustadora, não? Você acha possível que Gog e Magog podem estar sendo representados no cenário atual? Deixa aí nos comentários, ok? Forte abraço.